A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, está escrito: E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que assim como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis da consolação. Uma coisa que a igreja cristã não conseguiu entender até hoje está relacionado à vida convivência dos irmãos. Constantemente vemos embate entre a igreja católica versus igreja protestante, aliás essa segunda é que mais bate, mais apontar os erros, que mais critica e mais questiona, esquecendo suas próprias origens, já que a igreja protestante nasceu de discordância do padre Martinho Lutero com Papa Leão X, que para construir a Basílica de São Pedro começou a vender salvação, na qual recebeu o nome de indulgências, tanto é que a igreja protestante com seus milhares de templos, a maioria fundada após uma liderança não concordar com o líder resolve sair e formar sua própria igreja, repetindo a história do seu fundador o padre Martinho Lutero. Mas mesmo tendo o vínculo tão profundo e familiar, ambas não conseguem ter entre si a unicidade, pois brigam para ver quem é a representante do Senhor Jesus Cristo, mas esquecem que assim como a igreja protestante nasceu da igreja católica, a igreja católica sufocou a igreja primitiva fazendo que a igreja primitiva deixasse de existir, mas se formos falar de importância a igreja primitiva foi a mais importante, tanto que o livro de Atos dos Apóstolos traz para nós a primeira vez com que a igreja foi chamada de cristão, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo deu-se o início ali no livro de Atos dos Apóstolos. Devidamente registrado pelo médico e primeiro historiador cristão da história, o discípulo Lucas, ele já trazia detalhes de como a igreja do Senhor Jesus Cristo se comportava e quando a igreja começaram a ser chamado, e ser reconhecido como cristão. Então quando você encontra algum líder religioso ligado à igreja católica e ele vira e fica no embate com relações ao Concílio de Niceia quanto o livro que foi colocado, foi tirado que não foi acordado e simplesmente esquece que antes da igreja católica só existia a igreja cristã reconhecida como a igreja primitiva que talvez seja mais sincera, a mais honesta, a mais correta de todas as nomenclaturas que as igrejas cristãs venham obter ao longo da sua história. Então é importante que possamos entender que existe coisas mais importantes do que nomenclaturas, placas de igrejas e uma dessas coisas importantes que existe é ficarmos firmes naquilo que foi relatado pelos apóstolos, discípulos e posteriormente passou para outros discípulos e assim consecutivamente até chegar o momento em que aí sim precisamos dar destaque para a igreja católica que foi a tradução dos manuscritos hebraicos e gregos chamado de Vulgata a princípio para o latim através do Emérito Bíblica, São Jerônimo por volta do ano 400 depois de Cristo. Que tem uma participação muito importante para o Ocidente que a Bíblia passou a ser acessível posteriormente a toda a comunidade cristã, até mesmo, porque a próxima tradução da Bíblia ela se deu no ano de 1330, por John Wycliffe, na Inglaterra, e em setembro de 1522 pelo padre Martinho Lutero quando se desligou foi da Igreja Católica, 12 anos de trabalhos, e em 1569 por Casiodoro de Reina fez a tradução original, e de Cipriano de Valera, que fez a revisão. Em 1602, a King James em 1611 tendo a tradução do Novo Testamento do grego para o alemão em 1522 pelo padre Martinho Lutero e William Tyndale traduziu-o do grego para inglês em 1525. Essa versão na qual usamos aqui para os nossos estudos bíblicos. Ao mesmo tempo que temos que aplaudir a Igreja Católica por traduzir a Vulgata por toda a investigação na qual que a Igreja fez busca da verdade, ao mesmo tempo, precisamos criticar pois para o português só veio no ano 1652 por João Ferreira de Almeida, em Torre de Tavares Mangualde, região que hoje é conhecida como Indonésia, mas mesmo assim as missas eram celebradas em latim, e nem toda a comunidade cristã naquela época falava ou entendia latim, assim imaginamos a dificuldade que era para entender o que estava sendo dito, tanto é que tradição permite que ainda hoje alguns termos em latim ainda é usado pela Igreja Católica, e se participar de alguma missa na Basílica de São Pedro o latim é mais constante. Então o que realmente importa para o cristão, para o seguidor do Senhor Jesus Cristo não é a nomenclatura na qual se tem entre as principais áreas da Igreja cristã, o que realmente importar para nós é estarmos firmes e estar com a nossa esperança firmada somente no Senhor Jesus Cristo, somente naquilo que a palavra do Senhor Jesus Cristo nos revela. Não importa se a Bíblia que usamos ela é de tradução católica ou protestante, o que realmente importa é que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo, meditando naquilo que é dito, naquilo que é falado. Embora como teólogo precisamos reforçar a importância do estudo, é pegar uma tradução católica, comparar tradução protestante e buscar aqueles livros que foram excluídos, o que ficavam fora, no Concílio de Niceia, a fim de que a gente possa entender a história do cristianismo para que assim possamos aplicá-lo na nossa vida, no nosso dia a dia.
Porque uma coisa que fica difícil de entender é o fato de que alguns cristãos dentro da Igreja Católica, assim como dentro da Igreja Protestante, não estão prontos, preparados para ser participantes do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Geralmente o cristão católico buscar auxílio em um santo para a situação que possa estar enfrentando, então para cada situação o cristão católico tem um santo para representar o Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, o cristão protestante buscar nos dízimos, nas ofertas, no sacrifício compensar de certa forma o Senhor Jesus Cristo por aquilo que está desejando, fazendo o verdadeiro toma lá da cá. Então quando vemos o mundo e percebemos que isso ocorre dentro da igreja e falamos isso não com tom de criticar a fé do nosso próximo, não estamos falando se é certo ou errado, mas estamos expondo a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque muito pouco é falado, muito pouco é ensinado que o cristão, o seguidor do Senhor Jesus Cristo tem que estar preparado para ser participante do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que não estiver pronto para sofrer pelo Evangelho de Cristo Jesus, esse mesmo não será digno da consolação na qual o Senhor Jesus Cristo dará a todos aqueles que, negando as suas vidas, dedicam a pregar, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nada vale a pena esse confronto histórico entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante, já que a Igreja Protestante nasceu na Igreja Católica e a Igreja Católica adotou para si a Igreja Primitiva, e a Igreja Primitiva é a mais fiel ao ensinamento do Senhor Jesus Cristo, pois ela tinha como membros os apóstolos e aqueles discípulos que cercavam, acompanhavam o Senhor Jesus Cristo na sua jornada, que conviveram com o Senhor Jesus Cristo. Igualmente nossos antepassados foram evangelizando, receberam a pregação e a igreja foi crescendo, e ainda que os apóstolos veio a falecer, aqueles primeiros discípulos vêm oferecer até a conversão do imperador Constantino. A igreja ela estava sendo perseguida, mas se mantinha fiel aos princípios ensinados pelos apóstolos. Este confronto não tem razão de existir, porque a única razão de existir para o seguidor do Senhor Jesus Cristo é a esperança, é se manter firme no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando soube que se fosse para Jerusalém, seria preso, disse que estava pronto, não somente para ser preso, mas para ser morto por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo ele tinha certeza, a plena convicção que para ter direito à salvação, à vida eterna, direito à consolação do Senhor Jesus Cristo era preciso estar aptos para participarmos do sofrimento do Senhor Jesus Cristo, e para sermos participantes do sofrimento do Senhor Jesus Cristo é preciso estar firmes no Evangelho, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, para que assim tenhamos a esperança de que, ainda que sejamos mortos, o Senhor Jesus Cristo há de nos ressuscitar no dia da sua glória. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, está escrito: lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Porque devemos sempre lembrar, e isso a todos os momentos, que a obra na qual devemos apresentar tem que ser baseado na fé, no trabalho que devemos demonstrar, e tem que ser na base do amor, da paciência, da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, quando nos deparamos com as duas maiores vertentes do cristianismo hoje no mundo, a Igreja Católica e a Igreja Protestante, ainda que a Igreja Protestante dentro de si mesmo tem diversas subdivisões, mas nos atentamos nesse momento a somente falar do modo genérico da Igreja Protestante, porque quando vemos essa rivalidade desnecessária, essa briga teológica e racional, divisória, estamos claramente vendo que o trabalho do amor, da paciência, da esperança em Cristo Jesus não está relacionada na confissão de fé, tanto da Igreja Católica como na Igreja Protestante. Todavia, como seguidor do Senhor Jesus Cristo, não podemos de modo algum aceitar que não seja a nossa obra através da fé, da aplicação do amor para com o nosso próximo, da paciência para ensinar, educar, discipular essa pessoa dentro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na esperança de que o ensino aplicado dará frutos e estes frutos gerar a vida eterna. Fala com aquela pessoa, que ainda que exista a Igreja Católica, a Igreja Protestante, a Igreja Ortodoxa, o que realmente importa, e que temos que aplicar nas nossas vidas é a plena certeza de que a Igreja real e verdadeira do Senhor Jesus Cristo, não é constituída por paredes, mas se constituída pela maior obra da mão que há hoje é o ser humano, ou seja, o seguidor do Senhor Jesus Cristo é a própria Igreja do Senhor Jesus Cristo, para que assim possa pregar o Evangelho, para que assim possa anunciar as boas novas àquelas pessoas que precisam, que necessitam. Por isso não importa se a Bíblia que temos em casa ela seja de tradução católica ou ela seja de tradução protestante, o que realmente importa é que façamos a leitura, aplicamos o estudo, meditamos e buscamos sempre o direcionamento do Espírito Santo, para que possamos estar aptos e capacitados para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Filemon, capítulo 1, versículo 7, está escrito: porque temos grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos são revigoradas.
Porque independente se somos cristão católico, protestante, ortodoxo ou livres, pessoas que não estão veiculadas a nenhuma dessas áreas do cristianismo têm que ter consigo a alegria de ver que a obra do Senhor Jesus Cristo que iniciou na escolha dos 12 apóstolos, na qual deu início à igreja primitiva ainda no livro de Atos dos Apóstolos, e depois com a convenção do imperador Constantino, o cisma no ano 1054 dividido a igreja católica em duas, romanos e ortodoxo. Passando pelo desligamento do padre Martinho Lutero da Igreja Católica, tudo isso representa para nós o crescimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque embora haver diferenças entre as igrejas cristãs, o que realmente importa é termos a alegria que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo está sendo pregado. Mas a Igreja Católica ensina a ser devoto de santo, mas a Igreja Protestante ensina a ficar levando dinheiro para a Igreja, não importa, porque uma vez que convertemos ao Senhor Jesus Cristo através dessas instituições religiosas, e procuramos conhecer o Senhor Jesus Cristo, será necessário que façamos nossa própria ruptura, cortando o cordão umbilical dessas igrejas e procura por si só sobre a orientação do Espírito Santo e da palavra do Senhor Jesus Cristo obter conhecimento, sabedoria, porque uma vez que aceitamos o Senhor Jesus Cristo a sabedoria, o conhecimento, a vontade de crescer, de aprender sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo passará mais pela nossa força de vontade, pelo nosso desejo de conhecer o Senhor Jesus Cristo, de estreitar a nossa relação ao Senhor Jesus Cristo. Isto não se pode acontecer quando estamos ligados a uma doutrina religiosa.